Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a organização do trabalho, as origens, né, da organização do trabalho e como que ela se insere numa relação conflituosa dentro de uma sociedade dividida em classes, certo? Quando a gente fala de organização de trabalho, a gente tem que entender também que o trabalho é algo inerente à humanidade, ou seja, a humanidade ela se caracteriza justamente por trabalhar, né? O trabalho nessa concepção de um intercâmbio, né? Uma ação consciente dos seres humanos sobre a natureza. E se isso é inerente à humanidade, ou seja, se o trabalho é inerente à humanidade, organizar, planejar esse trabalho também é algo que está presente na sociedade humana desde sempre, tá? O que a gente precisa compreender é de que forma este planejamento, essa organização da atividade de trabalho, dessa atividade de transformação da natureza, né? Dessa ação do homem sobre a natureza para produzir aquilo que ele precisa, de que forma essa organização do trabalho se insere, né, num contexto de controle, de dominação e de exploração, tá certo? Então, o que a gente vai tentar abordar nessa aula é entender a origem da organização do trabalho na sociedade capitalista, para a gente entender como que ela, quais são as suas configurações nos dias de hoje, né? É, e analisar como que ela, né, na sociedade capitalista, nessa sociedade dividida em classe, nessa sociedade marcada pela luta de classes, como que a organização do trabalho assume essa dimensão de controle, de dominação, né? Um controle social, econômico e político de uma classe sobre a outra. Então, a grande questão que nós podemos nos fazer para pensar na organização do trabalho é a seguinte: a quem pertence a organização das atividades de trabalho, né? Quem é que controla ou quem é que detém este poder sobre a organização, o planejamento das atividades de trabalho? É quem executa o trabalho ou é quem desenvolve o projeto de trabalho? E aí o que a gente percebe é que nas sociedades divididas em classes, o controle sobre a organização do trabalho tem sido usado, né, foi usado historicamente como um mecanismo de controle de uma classe sobre a outra. Quando a gente observa a sociedade capitalista, a gente pode pensar aqui em fases distintas, né, em momentos distintos da utilização da organização do trabalho como forma de controle, de dominação, né? Se a gente pega aqui o século XVIII, né, um período mais inicial, né, da consolidação do capitalismo, né, a gente percebe que a organização do trabalho ela vai sendo incorporada pelo modo de produção capitalista, né, e ela se inscreve, se insere nessa luta política e econômica entre as duas classes fundamentais da sociedade capitalista, burguesia e proletariado. Então, a organização do trabalho, né, ou o controle sobre a organização do trabalho, ela está inserida nesse momento em que uma sociedade está se conformando, está se configurando, baseada numa luta, né, num conflito entre duas classes fundamentais, né, a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que é são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, né? Dentro desse contexto, né, de estruturação do capitalismo, do modo de produção capitalista, né, a gente percebe que a organização do trabalho, ela é, para os trabalhadores, um dos poucos mecanismos, ou uma das poucas fontes para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. É saber realizar um trabalho, saber organizar, planejar uma determinada atividade que garante, né, para esses trabalhadores a sua possibilidade de ser utilizado nesse modo de produção que está se consolidando, o modo de produção capitalista, que está passando de uma fase mercantil para uma fase industrial, tá certo? Então, no século XVIII,
essa organização do trabalho está em disputa, porque para os trabalhadores é uma forma de garantir a sua sobrevivência. Para o empresário, né, para o empregador, é um meio de controle social, econômico e político da classe trabalhadora. Então, nesse século XVIII, em que o capitalismo está ali, se esse capitalismo industrial, né, está se começando a se consolidar, a organização do trabalho ela está nessa disputa, né, em que os trabalhadores ainda têm, né, algum controle sobre a organização do seu próprio trabalho, né, e o empresariado, né, a burguesia, já percebe que controlar a organização do trabalho significa controlar a própria classe trabalhadora. Ou seja, controlar o processo de trabalho é controlar aquele que executa a tarefa, é controlar aquele que trabalha, tá certo? O que a gente percebe nesse século XVIII, né, de consolidação do capitalismo, é o primeiro momento de uma clivagem, de uma divisão técnica do trabalho e uma divisão social do trabalho. Por que uma divisão técnica? Porque é nesse momento histórico que surge a, 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 essa dimensão do trabalho que é o planejamento, que é a organização do trabalho, né, o projeto, separado da execução. Então, a divisão técnica existe um grupo, existe uma função dentro do processo de trabalho que é de organização e uma outra função que é de execução, tá? É uma divisão técnica, mas também é uma divisão social, porque dividir, né, separar a organização do processo de trabalho da execução do trabalho implica numa, num processo de controle de uma classe pela outra. Ou seja, quem executa a tarefa, quem executa o trabalho, está submetido àquele que planeja, àquele que organiza, àquele que projeta a atividade de trabalho, né? Isso é uma característica da sociedade capitalista que torna o trabalho, né, a atividade de trabalho, alienada daquele que executa. Tanto o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, quanto o controle sobre o processo de trabalho. Então, nessa sociedade capitalista nascente, emergente, né, desse capitalismo industrial que está buscando se consolidar, essa divisão técnica do trabalho, né, essa divisão entre planejamento e execução, ela é também uma divisão social. É uma divisão que implica num processo de subordinação de quem executa o trabalho em relação àquele que planeja o trabalho, tá certo? É, o que a gente percebe é que, ainda nos momentos iniciais dessa industrialização, é, ainda incipiente, ainda embrionária, né, na sociedade europeia, né, a gente tem ainda uma divisão dentro da própria organização do trabalho que se refere, que diz, né, enfim, que aponta para o fato de que o planejamento e a coordenação da produção está na mão dos empregadores, mas o conhecimento sobre o processo produtivo e inclusive o controle do tempo de execução está na mão dos trabalhadores. Essa é uma fase inicial do processo de consolidação desse capitalismo industrial, né? Ainda com a Revolução Industrial caminhando, né, nos primeiros passos desse processo de revolução industrial, que aponta para essa divisão. Então, a organização do trabalho ela também está dividida. O planejamento e a coordenação da produção está na mão dos empregadores, mas o conhecimento sobre o processo produtivo e o controle do tempo de execução está na mão dos trabalhadores, tá? Mas aqui a gente já vê uma separação entre gerência, entre administração e produção direta, execução, tá certo? É no século XIX, mais na segunda metade do século XIX, que esse processo de industrialização vai se consolidar de fato, né? A gente observa um período de grande expansão
da atividade industrial, um aumento da capacidade produtiva das indústrias, né, por meio do desenvolvimento técnico-científico, né, um incremento tecnológico aplicado à produção industrial, aumento da capacidade produtiva, aumento da especialização, né, das atividades industriais, a diversificação da produção industrial, né? Então, diferente dessa fase mais embrionária do século XVIII, em que a industrialização estava caminhando, né, estava começando, né, a sua consolidação, no final do século XIX, ou na segunda metade do século XIX, a gente já tem esse processo acentuado de industrialização, de aumento de capacidade produtiva, né, de diversificação e especialização da produção industrial. Aumenta também a concorrência, né, entre as empresas. E para isso, né, e para garantir a sobrevivência das indústrias nesse mercado competitivo, novas estratégias, né, de diminuição de custos operacionais da produção são mobilizadas para garantir a concorrência, né, para garantir o, o, o bom desempenho dessas indústrias num mercado altamente competitivo, né? E é nesse contexto, né, em que o capitalismo industrial se consolidou, né, em que a industrialização ganha contornos altamente desenvolvidos, né, em que a concorrência está cada vez mais acirrada, que surgem também novas estratégias de controle do trabalho, de organização do trabalho, né? Controlar o trabalho humano, né, significa colocar a força de trabalho, né, esse elemento que faz parte do processo produtivo, né, como mais um elemento, ou seja, é, é, o capitalista, o empresário, o burguês, o proprietário dos meios de produção, o industrial, ele vai olhar para o processo produtivo e perceber vários elementos, né, e todos eles estão suscetíveis a serem controlados para maximizar seus lucros, para diminuir os seus custos, né? Entre esses elementos está o trabalho humano, a força de trabalho. Então, controlar o trabalho humano significa submeter o trabalho humano, né, dentro dessa indústria capitalista, a uma lógica de lucro, a uma lógica de maximizar os lucros, tá certo? Então, um trabalho sob controle dentro da indústria capitalista, né, sob controle do empresário, sob controle do burguês, da burguesia, significa um trabalho que cumpre um papel de maximização de lucros, de ganhos, de acumulação de capital, certo? É nesse contexto, né, do século XIX, né, desse processo de consolidação da industrialização e desse controle sobre o trabalho humano, né, dentro do processo produtivo, que a gente tem, né, na Europa a pulverização de práticas de trabalho que foram duramente combatidas, né, pelos trabalhadores, como o trabalho infantil, o trabalho feminino, subremunerado, altamente explorado, as jornadas de trabalho extensas, né, de 14, 16 horas diárias. Usar trabalho infantil, usar trabalho feminino, a planta industrial, né, o espaço da fábrica, sem ventilação, com uma quantidade enorme de máquinas e pessoas desempenhando funções, em turnos de trabalho extremamente extensos, né? Tudo isso faz parte dessas estratégias de controle sobre o trabalho humano. Quanto mais gente trabalhando, quanto menos eu pago a mão de obra, quanto mais tempo as pessoas trabalham, maior vai ser a produtividade, maior vai ser a taxa de lucro, maior vai ser a competitividade daquela fábrica, daquela indústria no mercado, tá certo? É claro que isso essas estratégias extremamente cruéis de controle do trabalho humano, elas foram sendo combatidas pela própria organização dos trabalhadores, né? Então a gente está falando aqui de luta de classe, a gente está falando de conflitos, né? Essas coisas não se dão apenas numa única direção, existe resistência, né? Existe
existe luta para mudar isso. E, de fato, no final do século XIX, começo do século XX, a gente já tem ali a conquista de diversos direitos sociais, econômicos, né, por parte dos trabalhadores, direitos trabalhistas, regulação, regulamentação das atividades de trabalho desenvolvida por crianças, por mulheres, né, o controle sobre a jornada de trabalho. Então, tudo isso foram sendo conquistas, mas que neste momento inicial de consolidação da industrialização foi um avanço da burguesia, né, do empresariado sobre o trabalho, sobre, né, um controle sobre o trabalho humano com essa intenção, com esse objetivo de maximizar os lucros, né? É, então, lutar pelo controle do trabalho é lutar pela existência e sobrevivência da sua própria classe. Então, na medida em que a burguesia avançava sobre esse controle do trabalho humano, né, ampliando a jornada de trabalho, reduzindo salários, é, é, impondo trabalho infantil, feminino, condições precárias de trabalho, os trabalhadores lutavam para voltar a ter controle sobre o seu próprio trabalho, né? Então, falar em luta pelo controle do trabalho é falar da luta entre as classes, tá certo? Aqui entra um elemento também, nesse contexto do século XIX, entra um elemento que é interessante, que deixa a questão ainda mais complexa, que é a figura dos administradores, né, dos gerentes, que são assalariados. Eles cumprem o papel do empresário, né, do burguês, eles cumprem o papel de submeter o trabalho a uma organização que visa o lucro e a maximização da acumulação de capital, mas eles são, né, os gerentes, os administradores, são também assalariados e estão também submetidos a essa mesma organização que eles impõem sobre os demais trabalhadores, os trabalhadores produtivos, vamos dizer assim, né? Aqui é importante essa distinção de trabalho produtivo e trabalho improdutivo que a gente viu na última aula. Então, esse trabalho improdutivo, que é o trabalho do administrador, né, ele também está submetido à mesma lógica do trabalho produtivo. Ou seja, ele precisa ser eficiente, ele precisa conter os gastos, né, e ele precisa estar a serviço da acumulação, a serviço dessa lógica do lucro e da acumulação de capital, tá certo? A gente tem, né, nesse período, né, do século XIX, né, e já mais para o final do século XIX isso se intensifica ainda mais, um desenvolvimento técnico-científico, né, estrondoso no campo da indústria, no campo da produção industrial, com um processo de mecanização, né, de máquinas que, de certa forma, automatizam a produção, né? É claro que é um outro nível de automação muito diferente do que a gente chama hoje de automação, né, de robotização, mas ter máquinas operando, né, dentro da produção industrial, né, significou um avanço da produção industrial, um avanço da capacidade produtiva, né, e significou também um avanço do controle do trabalho. Porque agora, né, com esse processo de mecanização da produção industrial, a definição do ritmo e da intensidade de trabalho é determinada pela máquina e não mais pelo trabalhador. Então, esse mecanismo de controle sobre o trabalho, né, essa organização do trabalho, ela ganha esse novo componente que é a mecanização. Ou seja, se antes, né, o trabalhador já havia perdido o controle sobre o seu próprio trabalho, porque existia a figura do administrador, ou a figura do próprio burguês que administrava diretamente a produção, né, com a mecanização, com esse incremento tecnológico, científico aplicado à produção industrial, esse processo se acentuou ainda mais. Ou seja, quem organiza de fato a produção é a máquina. Quem determina o ritmo e a intensidade do trabalho é a máquina, tá certo? E a gente vê aí esse processo de retirada, né, do trabalhador da sua capacidade
de pensar e de organizar o trabalho, né? O trabalhador ele passa a ser cada vez mais só uma engrenagem daquele processo produtivo, só mais um mecanismo de que se insere nesse processo de produção, tá certo? No século XIX, e aí no final do século XIX isso ganha mais força ainda, né? A gente vê um processo que a gente chama de racionalização, né, da organização do trabalho, ou de uma organização científica do trabalho, né? Ou seja, a, 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 a ciência, cientistas, pensadores, né, das mais diversas áreas do conhecimento, né, se debruçam sobre a questão da organização do trabalho. Como organizar o trabalho, como organizar o processo produtivo, o processo de trabalho, de forma cada vez mais racional e eficiente, tá certo? Buscando sempre o aperfeiçoamento da qualidade, a redução do tempo gasto para a realização das tarefas, diminuição dos custos, né? Então, nesse século XIX, nesse final do século XIX, começo do século XX, essa ideia de racionalizar a organização do trabalho, né, de cientificizar a organização do trabalho, ou seja, tornar a organização do trabalho algo científico, foi algo que ganhou muita repercussão, né, se expandiu verdadeiramente por todos os países, né, que tinham ali conquistado um processo de desenvolvimento industrial, tá certo? E aqui ganha existe uma dimensão muito importante, né, até para a gente pensar os desdobramentos e as consequências disso para os nossos dias. Essa racionalização, essa organização científica do trabalho, né, ela ganha um aspecto de neutralidade. Ou seja, se é ciência, se é técnica, ela não é política, ela é neutra. Ou seja, organizar cientificamente o trabalho significa organizar o trabalho da melhor forma possível dentro de uma neutralidade. O aspecto político da organização do trabalho, do controle sobre o trabalho, ele é camuflado, né? Ele fica escondido atrás dessa aparência neutra da ciência e da técnica. O que a gente precisa reforçar, e aqui com uma perspectiva crítica, é que ciência e técnica, elas estão também imbricadas, também estão relacionadas com as questões políticas. Ou seja, racionalizar o processo de produção industrial, né, sob uma aparência de ciência, né, de técnica neutra, significa, na prática, aumentar o controle sobre o trabalho dos trabalhadores, né, sobre a execução do trabalho, tirando do trabalhador cada vez mais a sua possibilidade de controlar a sua própria atividade, desumanizando o trabalhador, né? É, 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 Acabando com qualquer perspectiva de uma relação orgânica desse indivíduo, desse trabalhador, com a sua atividade de trabalho, com a sua execução do trabalho. O trabalhador ele é reificado, ele é transformado em coisa, ele é transformado em mais um elemento, né, mais uma variável dentro do processo produtivo. Uma variável que é calculada, assim como você calcula o gasto de matéria-prima, o desgaste da máquina, você calcula também essa variável força de trabalho humana, né? Isso é a racionalização, a organização científica do trabalho. Entender o trabalhador como um dos mecanismos de funcionamento do processo produtivo. Ele entra como um cálculo, como uma variável, né? Então a gente vê nesse momento um avanço das técnicas de controle do trabalho, né, do que ficou conhecido como administração científica da produção, administração científica do trabalho, né? Tendo aí como um grande nome, né, dessa administração científica do trabalho, o Taylor, Frederick Taylor, né, que é um cara que desenvolveu, né, uma organização, uma administração do ambiente produtivo, né, do trabalho dentro do ambiente produtivo, que ficou muito famoso como o Taylorismo, que a gente vai ver em outro momento. Essas técnicas de controle, essa administração científica do trabalho,
né, por mais que ela tenha passado por diversas mudanças, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela ainda é a base da estrutura organizacional da produção capitalista. É claro que a gente viu, né, recentemente, a gente vai ver isso em outras aulas, né, da reestruturação produtiva, o toyotismo, né, que são outros paradigmas de organização do trabalho, mas o Taylorismo, essa administração científica, né, que foi consagrada com Taylor, ela ainda né, ainda constitui a base da estrutura organizacional da produção capitalista até os dias de hoje, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o Taylorismo, né, e entender melhor como que o Taylor pensou essa administração científica. Para finalizar, gostaria de reforçar o tema, né, o mote dessa aula. Organizar o trabalho, né, submeter o trabalho a uma organização racional numa sociedade dividida em classes, como é a sociedade capitalista, implica num controle sobre a classe que executa o trabalho, né? Numa sociedade em que uns detêm os meios de produção, mas não executam o trabalho, e outros não detêm os meios de produção, mas são os executores do trabalho, o controle sobre a organização, o planejamento, né, do trabalho é um controle também sobre os trabalhadores. Ou seja, a luta por, pelo controle do trabalho é uma luta da classe, é uma luta das classes, é uma luta entre as classes, tá certo? Então é nesse sentido, é nessa tônica que a organização do trabalho se origina, né? Na verdade, ela toma um contorno especial, específico na sociedade capitalista, tendo implicações até os dias de hoje. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem e um grande abraço.